paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo e vamos responder as perguntas de hoje. Fábio de Oliveira nos pergunta: como devo agir? Sou evangélica, divorciada e há 1 ano me relaciono com outro. Casei na igreja com um homem crente. Nós éramos felizes. Depois de muitas traições dele, abandonei minha casa para evitar violência física da última amante dele na época. Conheci um rapaz pela internet e mantemos contato, a princípio como amigos, desde 2011. O sentimento foi surgindo, mesmo eu sabendo que ele não é evangélico. Os medos vieram e muita tensão, mas nunca houve nada entre nós, porque ele vive em outro país, é da Alemanha. Ele começou a me levar muito a sério e estava disposto a vir me encontrar aqui no Brasil. O coração bate forte, porque depois de um divórcio, eu sei que a gente fica muito sensível, vulnerável. A atenção dele, nos primeiros momentos, foram decisivos para o envolvimento emocional que nós temos um com o outro. Ele sabe dos meus medos. E ele é pouco mais velho do que eu. Eu com 28 anos e ele 40. Eu tenho uma filha com meu ex-marido. Eu sou evangélica e ele não é. Isso é o que pesa mais. A minha igreja prega que Deus não perdoa o divórcio. E, enquanto isso, eu fico no dilema, com medo de estar errado, com medo de perdê-lo também, com medo de estar pecando contra o Senhor. Agora que comecei a gostar desse rapaz, meu ex-marido, que não está firme com o Senhor, tenta reatar. Me sinto perdida. Tenho medo de dar uma chance para meu casamento e depois ficar pior do que antes, já que ele diz que tem que ser do jeito dele. E também tenho medo que realmente me relacionar com esse rapaz estrangeiro, pecar contra Deus, porque ele não conhece o Senhor. Ele não gosta de igrejas, porque, segundo ele, essas instituições são apenas negócios, dinheiro e dinheiro. Até riu. Essa semana eu decidi romper com esse rapaz, principalmente por essa questão religiosa. Mas estou muito triste e ele está muito zangado comigo. Me falou coisas que me machucou muito, como, por exemplo, dizendo: como pode você, religiosa, falar tanto de amor, humildade, carinho, compreensão, companheirismo, se você faz o que está fazendo comigo? Você é incoerente, ele me disse. E, em outras palavras, ele me disse que eu pregava o que não vivia. E isso me machucou muito. Ele disse também que durante todo esse tempo eu estive a brincar com ele só para ver o tempo passar, ou apenas iludi-lo. Eu tentei explicar para ele minha situação aqui no Brasil e sobre a minha fé. Peço que vocês orem por mim e muito mais por ele, para que ele conheça o verdadeiro Deus e encontre a salvação acima de tudo. Obrigada. Minha prezada Fabi de Oliveira, a sua pergunta é um tanto extensa,
mas mostra uma situação em que você se encontra e mostra minuciosamente. E vamos tentar colocar você nos devidos pontos para que você tome uma decisão sábia e dentro da lei de Deus. Primeiro, você disse que você era casada, casou-se com um homem crente, casou-se na igreja e casou-se também no civil. E que vocês eram felizes. Aí você precisa começar a perguntar por que é que você perdeu essa felicidade. Se você era casada com um homem crente e de repente você perdeu esta felicidade, você precisa perguntar por quê. Aí você responde simplesmente, por causa de muitas traições dele. E nas traições dele você acabou abandonando o lar para evitar o esforço físico, para evitar a violência que acontecia dentro do seu lar. Então, minha filha, você precisa começar a meditar isto. Por que um casamento feliz, por que uma vida feliz, de repente, ela começa a se tornar uma vida de traições, de um lado, de violências contra você, e que você que se mostra totalmente uma inocente? Eu costumo sempre dizer que quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente costuma dizer que a culpa é de fulano, totalmente. Eu não vou tirar a culpa do seu marido, que não o conheço, nem posso julgá-lo. Mas sempre no casamento existem dois responsáveis. Porque ao mesmo tempo que você é responsável pelo seu casamento e pela felicidade do casamento, você também é responsável pela felicidade do outro. Se seu marido perde o juízo e passa a fazer traições, alguma coisa está acontecendo que você não foi uma mulher sábia bastante para reter o teu marido com você. Faltou sabedoria. E não adianta você dizer que é evangélica, porque evangélica não é aquela que se diz evangélica. Cristão não é aquele que se diz cristão. Judeu, como diz Paulo na Epístola aos Romanos, não é aquele que é circuncidado na carne. É aquele que é circuncidado do coração, é circuncidado do espírito. Então eu faço o trocadilho. Cristão não é aquele que se diz cristão, que vai na igreja, que ergue as mãos, que rodopia, que se joga no chão. Isso não é cristão. Cristão é aquele que é circuncidado dentro do seu coração, que recebe Cristo verdadeiramente dentro de si. Cristão é aquele que é diferente, porque recebe Cristo dentro de si. O cristão ou evangélico que o é apenas externamente, apenas da igreja que vai, apenas da palavra que solta pela boca, apenas de vez em quando mostrando o seu caráter evangélico, este não é evangélico de verdade. E este não chega a segurar os princípios cristãos que Deus põe para o seu casamento. Então você precisa começar, minha filha, a reforma de você mesma. A reforma de você mesma. Você se precisa tornar-se uma cristã de verdade. E como é que você vai se tornar uma cristã de verdade? Quando você receber Cristo de verdade no teu coração, internamente, interiormente, dentro de você, e Cristo se instalar ali dentro, junto com o Espírito Santo, que você se torna morada do Espírito Santo, e aí você vai ter força e sabedoria para você segurar o teu casamento e para você vencer na sua vida. Esse relacionamento que você tem com uma pessoa lá na Alemanha, primeiro, não mostra nenhuma sabedoria da sua parte. Nenhuma sabedoria. Porque com tanta gente perto de você, para você poder analisar, para você ver quem é a família, para você ter uma proximidade, para você poder ter uma análise mais forte, você vai se relacionar com uma pessoa à distância, através de uma internet, que você nem conhece quem está do outro lado, você nem sabe quem está do outro lado. E você mantém um relacionamento que a princípio foi só um relacionamento de amizade, e de repente ele se aprofunda a tal ponto de você estar completamente alucinada por este homem que está lá na Alemanha, e que aí você se diz evangélica, e você se dispõe a relacionar com um homem que diz que não é evangélico, que não acredita nas igrejas, que não acredita na palavra de Deus, que não acredita no sistema religioso. Eu até não o repreendo por não acreditar no sistema religioso, porque realmente, a pessoa que não tiver dentro de si o espírito cristão, a pessoa que não tiver dentro de si o espírito cristão, ele não vai aderir ao evangelismo, ele não vai aderir ao espírito cristão, quando ele começa a examinar o comportamento de vários líderes cristãos, de vários líderes religiosos, de vários líderes evangélicos. Mas é preciso que você diga para ele que você não o quer
numa igreja, você não o quer religioso, você não o quer evangélico, você o quer cristão na verdadeira acepção da palavra. Ou seja, dentro de Cristo, com Cristo, em Cristo e por Cristo. Porque quando você compara os líderes evangélicos, os líderes cristãos, os líderes religiosos, você olha, você vê que realmente existe muito pecador, muito erro dentro disso. Mas você não peça ao candidato à sua mão que ele seja religioso, que ele adote a religião, que ele adote a igreja. Não, peça a ele que adote Cristo. Porque quando ele comparar a liderança de Cristo com a liderança cristã que está por aí, ele vai ver que Cristo é um, e o resto é resto. Ele vai ver que Cristo não tem os defeitos que tem os demais líderes. E se ele seguir Cristo, ele vai seguir uma pessoa impoluta, caráter sem jaça, sem erro, sem nenhum pecado, uma pessoa que só falou bem, uma pessoa que abriu a boca só para dizer o bem, e uma pessoa que norteou a vida dele, a nossa vida, através do bem. Então você mostre para ele que se de um lado ele não crê nos esquemas religiosos que estão aí, e nos líderes religiosos que estão aí, mas você exija dele que ele crê no Senhor Jesus. Este ele não pode criticar, ele não tem crítica a fazer, este não tem nenhum pecado para você apontar, este não tem nenhum erro para você corrigir, este Jesus não tem nada para você criticá-lo. Então que ele seja cristão, que ele adote Cristo de verdade, que adote Cristo de verdade, e não precisa ser religioso, não precisa seguir líder religioso nenhum, porque se ele seguir Cristo, ele está seguindo o maior líder que já existiu na face da terra. Aí, minha filha, você fica em dúvida, porque você tem uma filha. Aí é que está a grande responsabilidade sua. Você colocou no mundo uma menina, que não sei com que idade está, mas você é responsável por ela. Se você separa a tua filha do teu marido, do pai dela, você já começa a cometer uma enormidade. Se você afasta com mágoa, com tristeza, às vezes com rancor, com raiva, a tua filha do pai, você começa a dar uma distorção na educação dessa menina e na formação dessa menina. Porque Deus, quando construiu a família, ele construiu pai e mãe. Ele construiu uma família que, pai unido à mulher, numa só carne, eternamente, eles iriam formar a família, iriam formar os filhos, para através dessa formação que Deus quer que haja, a pessoa possa ser bem formada. No momento que o diabo entra na vida das pessoas e separa marido para cá e mulher para lá, estabelece um ódio entre eles, este demônio, ele passa a tirar daquela criança, daquele filho, a oportunidade de uma formação sadia dentro do Espírito de Deus, dentro do Espírito cristão. E não adianta você dizer que você não precisa do pai, e não adianta o pai dizer que não precisa da mãe, e não adianta vocês dizerem de si que um não precisa do outro, que a formação da família foi feita por Deus assim, um carecendo do outro, um precisando do outro, um completando o outro, um vivendo para o outro, um tendo uma vida completamente dedicada ao outro, para que através desse câmbio espiritual, desse câmbio material, através desse câmbio físico, através desse câmbio sexual até, Deus possa constituir uma família unida, a ponto de que os filhos recebam a formação de pai e de mãe conjuntamente. Vai daí a minha crítica, e uma crítica acerba, uma crítica verberal contra o homossexual que quer adotar crianças. Não é esta família que Deus constituiu, não é essa família que foi constituída por Deus, e não é esta família tradicional através dos milhares e milhares de anos no mundo. As famílias tradicionais são aquelas constituídas de pai e de mãe. E não há lei no mundo, e não há congresso no mundo, não há decreto no mundo que possa mudar essa lei de Deus. Não há ninguém que tenha a força, que tenha o poder de mudar essa lei de Deus. Então, quando você vai pleitear que dois homossexuais, dois homens cuidem de uma criança, cuidem de uma menina, você vai cometer uma enormidade. Você pode criar aí monstros até. Porque hoje, com pai e mãe separados, nós estamos vendo a criação que está se dando. Imagine numa família, vamos botar em aspas, em que é homem, pai, homem, mãe, ninguém sabe quem é pai, ninguém sabe quem é mãe, no dia da mãe não sabe quem que vai, no dia do pai não sabe quem que vai. Como é que pode haver um desígnio de Deus dentro disso? Então, minha filha, você tem a responsabilidade da sua filha.
E essa responsabilidade da sua filha, você não seja louca de querer delegar a um pai, a um padrasto. Não seja louco, homem, de delegar a uma madrasta, a uma segunda mulher. A criação do teu filho que você teve com a mulher, você faça-a com ela. Faça-a com ela. E você diz aqui agora que no momento em que você começou a se relacionar com esse homem da Alemanha, o seu marido começou a querer voltar. E você tem obrigação, minha filha. Você tem obrigação, pelo teu compromisso com Deus. Você tem obrigação com o teu compromisso com Deus de tentar reatar esse casamento. De tentar reatar isto. Interessante uma coisa. A mulher larga do marido porque ele traiu. O marido larga da mulher porque traiu. Aí os dois vão se unir. Há homens que já tiveram 10, 15, 20 mulheres. E mulheres que já tiveram 10, 15 homens. E eles não acham nada ruim isso. Então eu não consigo entender como é que nós chegamos num ponto em que existe uma intolerância. Existe uma coisa que não perdoa. Existe uma coisa que não tornar possível de novo o relacionamento. Tá certo que não é fácil para uma mulher que foi traída, a amargura que vai no coração, a mágoa que vem, aquilo que planta no coração dela, raiz de amargura. Isso é uma coisa que todos nós entendemos, mas que nós temos de fazer esforço para vencer, para postergar. Por quê? Porque a obrigação nossa vai para o nosso casamento, vai para os nossos filhos. E o que eu digo é uma coisa interessante. A pessoa sai de um casamento por razões A, B, C e entra no outro casamento pelas mesmas razões, com as mesmas razões. A pessoa diz que larguei dessa mulher por causa disso, disso, daquilo. E pega outra mulher com o mesmo isso e disso e daquilo. Com a mesma coisa. Não muda nada, muda o nome da pessoa e muda a cara da pessoa. O resto é tudo igual. O tratamento, o jeito, a maneira de viver é tudo igual. Por que então não se tentar, minha filha, agora, você está nessa situação, e vamos dizer, pelo que você conta, eu não estou vendo como você avalia este homem da Alemanha melhor do que o seu marido. Não estou vendo. Não sei porquê. Ele já demonstrou aqui, olha, ele ficou bravo com você. Só porque você disse que ele não é cristão, ele te machucou. Agora você veja bem, ele machucou você à distância, falou coisa que te magoou. Imagine próximo, imagine perto de você. O que ele não vai dizer para você quando você o desagradar? Depois, minha filha, se você é evangélica de fato, o que está escrito na Bíblia de Deus? O que está escrito na palavra de Deus? Não vos subordineis a julgos desiguais. Não vos sujeiteis a julgos desiguais. E quando uma evangélica se casa com uma pessoa que não tem nenhuma decisão para o evangélico, você está entrando num jugo desigual. E para a gente explicar o que é jugo desigual, eu vou lembrar uma figura antiga que existia em Minas Gerais, que é a figura do carro de boi. Existe uma canga sobre os bois, uma canga que prende o boi pelo pescoço. Você não pode botar um boizinho de 1,5 m de altura com um boizão de 1,90 m, porque a canga fica torta e não vai dar certo. Os dois não vão conseguir puxar. Você não pode botar um boizão troncudo e forte puxando com um boizinho fraco, raquítico, que não anda, que não tem força. O jugo desigual é justamente isto. Quando você põe na mesma canga, você põe dois animais desiguais. É um jugo desigual. Assim é o casamento. Quando você se coloca numa canga com forças desiguais, com pessoas desiguais, com pessoas que não têm o mesmo pensamento, com pessoas que não têm a mesma chegada, a mesma força, a mesma corrida, você entra em jugo desigual. E o que diz a Escritura Sagrada? Não entreis em jugo desigual. Veja, minha filha, se quando você se casou com um homem crente, você entrou em jugo igual, porque ele crente e você crente, a canga pegou no pescoço de vocês dois da mesma maneira, não deu certo. Agora você imagine você entrar num jugo desigual, onde você é evangélica e o outro não é, e não é só que ele não é, ele é contrário, ele é inimigo do evangelho, ele é inimigo das igrejas, ele é inimigo. Então você já vai entrar rompendo com a canga, que não dá certo, porque é jugo desigual. E lembrando a história do carro de boi, eu quero mostrar para você o seguinte, que quando os dois bois estão na mesma igualdade, quando a canga pega em dois bois iguais, sabe o que acontece? O carro canta bonito,
o carro canta bonito. Não sei se você sabe que o carro de boi tem uma tradição folclórica, uma tradição espiritual, que o carro de boi vem cantando ao longe. Eu me recordo, no meu tempo de infância, na casa da minha avó, que todos os meus tios tinham um carro de boi e eles faziam transporte. Naquela época não tinha caminhão, naquela época não tinha outra coisa, a não ser fazer transporte com mulas, com burros e com carro de boi. E quando eles voltavam do serviço, a gente começava a ouvir o cântico dos carros, à distância, lá longe. A gente já se preparava que os tios estavam voltando com os carros de boi. E cada carro de boi tinha um canto, cada carro de boi tinha um som. Então, minha filha, quando você entra num jugo desigual, o seu carro não vai cantar, o teu carro não vai andar direito, ele vai andar torto, não vai haver o puxamento do mesmo jeito. Então não entre em jugo desigual, principalmente quando a demonstração que você me narra aqui é uma demonstração triste, porque você já viu que ele ficou bravo, só de você querer romper porque ele não é da mesma crença sua, e do jeito que ele fala aqui não vai ser também. Então, minha filha, você não sabe qual é o costume dele. Você não sabe qual é o costume dele. O namorico, quando você faz, por exemplo, no barzinho, o namorico, quando você faz em festa, é um. Mas aquele namoro, quando é na hora, na vida normal, no dia a dia, ele muda completamente. Muda completamente. O homem, quando vê a mulher no barzinho, quando vê a mulher numa festa, está toda emperequetada, toda bem arrumadinha, toda, né, cheia de batom, cheia de ruja, etc. Tal. Quando ele acorda a primeira vez, o que ele encontra? Aquele cabelo espetado, sem nenhuma pintura, completa. Né? Se ele não tiver amor, ele diz, mas que bruxa que eu arrumei, né? Ele sai tirando toda a vassoura que tiver perto, porque ele tem medo que ela monte numa vassoura e saia voando. A mesma coisa é o homem. A mesma coisa é o homem. O homem, quando está tratando você numa festa, ele é gentil, ele é decoroso, etc. Tal. Aí quando ele sai da mesa da sua casa, lá, aquele bruto daquele arroto na tua cara, logo depois da comida. São essas pequenas coisas que vão mostrando, mas quem é esse cara que eu casei? Eu encontrei um homem bonito, bacana, né? E outra coisa, quando você casa, quando eu casei com a minha esposa, eu era um rapaz elegante, não tinha uma banha, não tinha nada. Que eu me tornei. E agora, por causa disso, vamos acabar o casamento? Porque essas banhas vieram? E essas banhas vieram por causa dela também, por fazer comida gostosa, por me encher de comida. Ela tem que botar isso na cabeça dela também. Então, a vida nossa é assim. Quando a gente descobre a verdade, quando a gente vive no cotidiano, no dia a dia, é que a gente vai ver o que acontece com o nosso cônjuge, com a nossa cônjuge, é o que nós vamos sentir. Então, minha filha, a sua ideia é essa, você está completamente transtornada por tudo, e eu dou razão para você, porque você sai de um casamento machucada, ferida, doída, né? E você passa a descrer dos homens, e aí te serve qualquer homem que for da Alemanha, da Áustria, de qualquer lugar que venha, você começa a enxergar, porque, veja bem, na internet não tem jeito de você arrotar, na internet não tem jeito de você falar nome feio, na internet não tem jeito de você ser de qualquer maneira deselegante, né? Aí você passa, nossa, mas que homem elegante, o meu não era assim. Porque o grande problema é esse. Eu sempre digo que a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Isso eu aprendi quando eu era criança, nas rodas de brinquedo. A gente sempre gostava mais da galinha do vizinho, porque ela botava o ovo mais amarelinho. Mas depois a gente vai ver que o ovo é do mesmo tamanho. É amarelinho do mesmo jeito. Apodrece da mesma forma, choca da mesma forma, choca da mesma maneira. Fede da mesma maneira. Então, filha, ponha raciocínio na sua cabeça e principalmente, nesta hora em que você está desse jeito, só um caminho que eu posso aconselhar para você. É você se voltar para Deus. É você se entregar a Deus de novo. Dizer, Senhor, cuida da minha vida. Cuida da minha vida, Senhor Jesus. Me leva a minha fé cada vez maior em Ti. Me faz que eu tenha fé maior em Ti, Senhor Jesus. Me faz que eu tenha fé maior em Ti a cada dia mais, Senhor Jesus. Volta para o Senhor Jesus e pede a luz do Espírito Santo. Me ilumina, Espírito Santo de Deus. Me ensina o que eu devo fazer. Me ensina a tomar decisão. Me dá sabedoria, Espírito Santo de Deus, para que eu seja sábia. Sábia para escolher o caminho que eu tenho de seguir. Sábia para conservar o caminho que eu vou trilhar. Sábia para que eu tenha uma vida realmente certa, uma vida com Deus. Peça essa inspiração para o Espírito Santo. Ora você, e principalmente, filha, e principalmente, preste bem atenção.
Use do poder que Jesus te deu. Preste atenção agora, você e muitas outras pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão com o mesmo problema. Preste atenção no poder que Jesus te deu para você pisar a cabeça de Satanás, para você expulsar o Satanás da tua vida, para você tocar o Satanás da tua vida. Porque o crente, o que ele está fazendo hoje? O crente, ele, no primeiro momento, na primeira dificuldade, ele corre para o pastor, pedir oração para o pastor. A gente vai na igreja pregar, a gente prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, terminou o culto, aquela fila tremenda de gente querendo oração. Mas preste atenção, a oração tem de ser feita, claro que tem de ser feita. E o pastor tem de orar pelas pessoas. Mas se a pessoa não se munir do poder de Deus, se a pessoa não crê no poder de Deus para ele jogar o diabo fora da vida dele, expulsar o diabo da vida dele, não tem oração de pastor, nem de muito pastor que resolva esse problema. Então creia, meu prezado ouvinte, creia que você vai consertar a sua vida quando você crer no poder que Jesus te deu e você haja com a sua boca, colocando Satanás para fora da tua vida. Sai, Satanás, da minha vida agora, em nome de Jesus. Sai, Satanás, da vida do meu marido agora, em nome de Jesus. Sai, Satanás, da vida da minha casa, em nome de Jesus. Você toque o Satanás, põe o Satanás para fora, põe o Satanás para correr, porque você tem poder para isso. E você vai ver que a tua vida vai modificar completamente. Filha, não seja passiva, não seja passiva, seja ativa. Mas não seja ativa para coisa do mal, não. Seja ativa para mostrar na tua vida o poder de Deus, o poder de Jesus na tua vida. E haja com a tua boca, ponha para correr o Satanás, porque tudo isso que aconteceu na sua vida, minha filha, tudo isso que aconteceu que você narrou aqui, é obra do Satanás na tua casa, na tua vida, no teu casamento, em toda a sua vida. Você não pode permitir que Satanás continue fazendo sacanagem, bagunçando o teu coreto, vamos dizer assim na linguagem comum. Ponha Satanás para correr. Você tem poder para isso. Jesus te deu. Creia nesse poder e haja. Põe o Satanás para correr. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, minha pesada Fabi. Se você não ficou satisfeito com a resposta, volte para nós. Nós queremos te ajudar. Queremos que seja uma mulher feliz, uma mulher que vá ter o espírito cristão de verdade, não externamente, não exteriormente, mas de verdade dentro de você. E quando você tiver o espírito cristão lá dentro, o que Jesus promete? Dentro de você fluirão rios de água viva ao teu derredor. Você vai inundar o seu derredor com águas vivas que brotam do teu coração. E essas águas vivas vão limpar tudo aquilo que há de ruim ao teu redor e eu de abençoar toda a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz.